Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Como é que está você? Como é que você está? Como você está se sentindo hoje? Você está se sentindo um pouco cansada? Um pouco sobrecarregado? Como é que está a sua vida cheia de correria? Como é que está o seu tempo a sós, com Deus, com você? Eu gostaria de trazer para você aqui um recado de Deus, por meio de Jesus Cristo, numa palavra que eu creio que pode te ajudar a ter mais saúde mental, física e espiritual. Hoje é sábado, dia 9 de fevereiro de 2019. Muito prazer, eu sou Ney Santos e com alegria trago para você agora a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículos 30 e 31. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: "Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco." Aqui está uma situação que traz um grande ensinamento que pode nos ajudar a ter uma vida melhor. Uma vida onde nós não vamos acabar caindo pelo caminho, acabar sucumbindo diante dos problemas, das crises, das dificuldades. Porque, como eu sempre digo aqui na palavra de hoje, crises, adversidades, tudo isso faz parte da caminhada cristã. Não engane-se a ponto de pensar que você não vai ter isso na sua vida. Todos nós passamos por dificuldades, por crises. Agora, como é que nós vamos reagir a essas situações? É algo que não depende apenas da vontade. Nós precisamos condicionar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, para que então nós possamos reagir bem diante da dificuldade, diante da adversidade. Porque se ela não chegou, um dia ela pode aparecer. E aí, como é que você vai enfrentar isso? Aliás, para muitos essa adversidade já chegou. Como é que você está lidando com isso? Como é que você está vivendo essa situação? Aqui Jesus traz um ensinamento. Ele estava pregando o evangelho, indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Jesus ia percorrendo a Galileia. Jesus passou por Samaria, também esteve na Judéia. Enfim, Jesus atravessava o país pregando a palavra, pregando as coisas concernentes ao reino de Deus, e com ele estavam os discípulos, os apóstolos. E aí, chega um momento tão intenso nessa caminhada, nessa maratona ou nessa turnê pela qual Jesus estava passando, em que as pessoas estavam cercando eles de tal forma que eles não tinham tempo nem para comer. Até que Jesus dá um basta. Jesus chega diante deles e diz: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Essa palavra, embora tão agradável, tão sutil, tão saudável, descanso, para muitos cristãos, para muitos religiosos, essa palavra parece um palavrão. Sabia que às vezes tem gente que se escandaliza quando você, enquanto cristão, enquanto líder de uma denominação, enquanto um líder de discipulado, enquanto um professor de catequese, de escola bíblica dominical, seja quem for, quando você está em alguma posição de liderança numa das áreas na igreja onde você atua, quando você fala: olha, eu preciso tirar umas férias, eu preciso ter um momento de descanso, tem gente que se escandaliza com isso. Aliás, tem a história interessante de um pastor que ele diz que tirou um tempo de férias que ele tinha anualmente, e ele está tranquilo, correndo na praia numa terça-feira, quando de repente um irmão da sua igreja, uma de suas ovelhas, diz: "Nossa, pastor, o senhor aqui na praia, plena terça-feira?" E aí o pastor olhou para ele e disse: "Meu irmão, eu estou de férias."
Aí a pessoa disse para ele: pastor, o diabo não tira férias não. E o pastor rapidamente respondeu para ele: é verdade, o diabo não tira férias, tanto que mandou você aqui para perturbar o meu descanso. O que aconteceu com esse pastor é o que acontece com muita gente, seja na igreja católica, protestante, em muitos lugares. As pessoas não se permitem tirar férias, ter um descanso, porque tem muita gente que acha que a gente tem que ser que nem o diabo, sabe? Porque é o diabo que não descansa, porque Deus descansou. Deus construiu o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Deus descansa, o diabo é que não descansa. Mas tem gente que às vezes não se permite, e não se permitindo ter um descanso, o que acontece com essas pessoas? Chega um momento da vida que elas estão explodindo. Chega um momento da vida que elas não têm saúde nenhuma. Chega um momento da vida em que elas não estão vivendo, elas estão simplesmente contando os dias numa vida frenética, alucinante, em que elas não têm tempo nem para prestar atenção no que estão fazendo e falando. Tem pessoas como zumbis e estão ali envolvidas na obra da igreja. Mas não é assim que o nosso mestre ensinou. Até nesse momento aqui, ele chama os discípulos para um lugar para descansar, para que eles pudessem repor as energias, colocar a mente no lugar. O descanso é necessário para nós cuidarmos da nossa saúde física. Especialmente hoje que nós temos muitos mecanismos de comunicação, de trabalho, de interação com as pessoas, nós temos hoje a facilidade de ter um computador na palma das mãos por meio de um smartphone, de um celular. Agora, a tecnologia, ela vai crescendo, vai cada vez mais ficando mais rápida, mais ágil, só que o ser humano continua tendo a mesma estrutura corporal que ele tinha. Há 1000, 2000 anos atrás, o ser humano continua tendo o mesmo corpo. O nosso corpo não é como um computador que você vai acrescentando mais memória, mais capacidade e então ele vai fazendo mais. Não é assim. O descanso é necessário para nós cuidarmos da saúde física. E junto com a saúde física também estabilizar a nossa condição mental, psicológica. Nós também precisamos estar com as nossas ideias no lugar para que a gente possa então tomar decisões, fazer a coisa certa e ao fazer a coisa certa, glorificar o nome de Jesus. Porque gente fazendo burrada tem bastante por aí, envergonhando o nome de Jesus. Nós precisamos é fazer a coisa certa para então glorificar o nome de Jesus. E também o descanso é necessário para que a gente tenha saúde e vigor espiritual. Para que a gente possa ter saúde espiritual e vigor espiritual, fervor espiritual, nós precisamos de um momento de descanso. Os apóstolos que caminhavam colados com Jesus precisaram. Por que é que você acha que não precisa? Todos nós precisamos. Jesus diz: venham aqui, descansem um pouco. É bom a gente ter um momento com Jesus, ter um momento a sós com Ele. E nós vamos começar a pedir isso por meio da oração agora. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, que bom que o Senhor é um Deus que nos ensina a descansar. Que bom que o Senhor deu o exemplo, mesmo sendo onipotente, soberano, poderoso, o Senhor descansou para nos deixar um exemplo que nós também precisamos descansar. Oh Deus, muito obrigado porque o Senhor nos permite ter um momento de descanso. Então agora eu quero apresentar diante de Ti a vida de muitas pessoas que por uma razão ou por outra, seja por um bloqueio, seja por uma cultura, seja por um pensamento errado, seja por qual razão for, ela não se permite descansar. E eu venho aqui interceder em favor dessas vidas que andam cansadas, sobrecarregadas, algumas explodindo, algumas já não aguentando, não suportando mais. Eu peço por cada uma delas, meu Deus, ajude-as a compreender a necessidade do descanso. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos conduzir
a um lugar de descanso, de tranquilidade, de renovo, onde nós possamos recarregar as nossas baterias, aonde nós possamos ter renovada a nossa energia, o nosso vigor, para que assim nós possamos voltar a continuar trabalhando na obra, continuar glorificando o nome de Jesus, com um corpo descansado, com uma mente saudável, com um espírito renovado, cheio de vigor e fervor, e assim nós possamos ser bênção, nós possamos ser sal na terra e luz do mundo, e assim nós possamos ser um instrumento de milagres nas tuas mãos, meu Deus. Pai querido, eu peço, permita que cada um de nós possa ter um momento de descanso guiado pelo Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor prepare tudo, que o Senhor nos dê condição de entrar nesse lugar de descanso, de tranquilidade e assim sermos pessoas mais saudáveis, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem uma coisa que eu não pedi no começo e agora eu preciso pedir para você. Por favor, me ajude. Aperta o like aí, deixa um comentário no vídeo, inscreva-se no canal e ativa o sininho para você receber as notificações. E por favor, compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Que você possa compartilhar no WhatsApp, no Facebook, mandar para muitas pessoas. E eu peço que Deus te recompense, que Deus derrame bênçãos na sua vida e que você possa ter uma vida para glorificar a Deus. Amém.